Salve, galera! Começando o Resenha dos Crias, hoje com o Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo, mas antes de apresentá-lo formalmente, boa noite, Diegão, bem-vindo! Boa noite! Tudo Hoje bem? A resenha é boa, muita informação para todo mundo, né? É isso E aí. vamos falar das redes sociais, cara. Sigam lá a gente, as nossas contas estão aqui embaixo, @castdoscria, @zambotesports. Vão no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, voadora no peito do like, porrada no peito do like. Vamos todo mundo seguir lá, se inscrever no canal, porque hoje o papo é bom, né, Ricardo? Boa noite. Opa, boa noite, meus crias. Mais uma resenha boa. Márcio aí com uma baita história para contar para nós. Resenhar bem aí. Vai ser um papo legal. Reforçando, voadora nos likes. Aqui não tem falta. Você pode bater à vontade nos likes. E vamos que vamos. Aqui não tem VAR que vem da cartão amarelo na Não voadora, tem VAR, não Vamos tem pra nada. cima. Vamos pra cima. Agora, nosso convidado gosta de jogar pra frente também. Exatamente, Bem-vindo, DNA, né? Márcio. Prazer enorme tê-lo por aqui na nossa resenha. Obrigado, Márcio. Obrigado Valeu pelo pela convite. presença. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Sempre é muito bom falar de futebol com pessoas aí tão agradáveis. Obrigado pelo convite. Estou aí à disposição para poder participar desse papo bem bacana. Show de bola. Nós que agradecemos, na verdade, né, nosso público aí, público bem jovem, pais, mães, tutores de atletas aí que estão em busca do sonho sobre o futebol. A resenha faz parte do futebol, a gente vai bater um papinho aqui humorado também, mas vai ser importante conhecer um pouco mais da sua trajetória e algumas dicas também para a galera que está acompanhando. Maravilha. Começando a falar um pouquinho sobre você, de onde você é, como nasceu a paixão pelo futebol. Eu sou aqui de São Paulo, né? Sou de São Paulo, tenho 44 anos. Venho de família de jogadores, né? Meu pai jogou, meu irmão jogou. Hoje o Caio é treinador também de futebol, tá lá em Dubai, no Emirados Árabes. Também por passagem em Atlético Mineiro, São Paulo, seleção brasileira. Eu joguei, mas também quando cheguei ali no Sub-20, no Júnior, na minha época ali, eu também não era tão dedicado como eu exijo hoje como treinador, não como o mundo da bola, gira. mas eu fui por um lado para estudar, morei fora, fui estudar, fiz faculdade de educação física e aí sempre, né, sempre jogando no amador com amigos, e aí no amador desde OAB, desde Mackenzie, desde FUP, eu virei treinador. E já tô há 16 anos aí com a minha carreira de treinador, com categorias de base e profissional. Pô, 44 anos com 16 de carreira, começou cedo como treinador, hein? Pô? Eu comecei cedo, comecei no Grêmio Osasco como treinador, no meu primeiro clube, fiquei quase 8 anos no Corinthians, né? Então passei desde peneira, desde a avaliação até o Sub-20, aí Guarani, Portuguesa, Santos, São Bernardo. E aí eu virei o treinador do profissional, né? Pro São Bernardo eu fui pro Sub-20. Então, bastante tempo, né? Eu acho que é uma casca aí, né? Porque no amador, na época do amador, eu fui ser treinador do Mackenzie, fui ser treinador da OAB, da Lapa. Um abraço pro pessoal da Lapa ali que me deu a oportunidade lá no começo. Também tudo advogado, tudo bom de bola. Tudo bom de bola. Eu queria ser jogador e era tudo advogado. Mas a gente também passou por momentos importantes lá. E aí a gente conseguia utilizar o que eu estudava, o que eu aprendia com eles ali. Então foi uma coisa bacana. E aí em 2009 para 2010 eu vou pro Corinthians e aí sigo a minha trajetória ali, né? Muito bacana e categoria de base, formando jogadores, ajudando, né? Sendo treinador, pai, psicólogo, mas foi eu devo muito à base, né? Acho que isso que é bacana, porque eu vim da base também, eu acho que é um alicerce importante para que eu possa estar no profissional, para que eu possa poder performar. Hoje eu vou fazer quase 3 anos no profissional, então é uma coisa bacana que eu tenho lá atrás e uma honra, né? Tenho muito orgulho do que eu passei e venho fazendo até agora. Fala um pouquinho sobre a importância da base para o treinador em si, né? Para o jogador, acho que é claro, todo mundo conhece um pouco dos bastidores, mas como contribui hoje para o seu trabalho no profissional ter atuado em diferentes fases da base? Eu acho que ele é muito importante.
Porque eu hoje com 44 anos me sinto cada vez mais preparado por tudo que eu vivi, né? Por tudo que eu passei. Eu lembro quando o Marcelinho Paulista, né? Meu grande amigo Marcelinho me chama para ir pro Corinthians. Ele fala assim, ó, você vai vir ser treinador da base aqui do Corinthians e tal. E aí quando eu vou, aceito, ele fala, ó, só não sei que categoria. Pô, tá bom, vamos. Aí eu olhei, tinha... Quem que tinha? Tinha Zé Augusto no Sub-20, tinha o Rodrigo Leitão, tinha não sei quem, tinha um monte de gente. Eu falei, pô, ó, tem a peneira, tem a avaliação. Então, foi aonde eu também fiz um trabalho diferente do que só observar 10 contra 10. Então, eu consegui criar jogos e aí fazer seleções daquelas peneiras. E aí, essa seleção eu chamava o Rodrigo Leitão. Eu falei, Rodrigo, tem um time aqui da avaliação da sua categoria, quer dar uma olhada? Aí eu ia lá, ganhava do time deles. Ele falou, eu quero esse. Então, uma forma diferente de só olhar os jogadores. Então, foi aonde eu consegui trazer o Pedrinho, foi aonde eu consegui trazer vários jogadores pro Corinthians. E foi uma fase importante, mas eu acho que é um alicerce, né? É normal. Maturidade, aprendizado. Fui estudar o futebol, né? Então, assim, como eu sou formado em educação física, fui estudar o futebol em Portugal, fui fazer as licenças. Hoje eu sou um treinador da licença Pro da CBF, estou fazendo a licença da UEFA. Então, assim, estou sempre me preparando para poder ser melhor a cada ano, né? Então, é isso que eu procuro como a base, né? Então, assim, ninguém vira um Ancelotti, ninguém vira um Guardiola da noite pro dia. Mas você precisa estar se preparando todos os dias, entender e oportunidade. Foi isso que o São Bernardo fez. O São Bernardo apostou em mim, né? A gente fala na linguagem que me bancou, né? Colocar um treinador jovem em competições importantes. Mas aí o futebol está mostrando que os treinadores novos também, brasileiros, são muito bons. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade. A gente vai tocar até nesse assunto de treinador novo, porque acho que o treinador do Água Santa, né, que foi o Thiago Carpini, também fez um baita de um trabalho. Sim. Também. E essa questão da oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente se fala treinador estrangeiro, sempre treinador estrangeiro, e muitas vezes a gente vê bons treinadores jovens, hoje fazendo boas campanhas, e muitas vezes acaba não tendo uma oportunidade já logo de cara, ou acho que ainda falta alguma experiência. E como que falta experiência se você, com um time teoricamente menor, né, numa competição, onde os principais sempre são os 4 grandes aqui de São Paulo, e você acaba fazendo a segunda melhor campanha do Paulista, por exemplo. Como que pode um negócio desse? Até onde falta experiência nesse sentido? Eu vou te falar, o Thiago é um grande amigo, também é um cara que, quando eu tava no Guarani, ele tava fazendo a licença da UEFA, ele fez um estágio comigo lá, então merece todo o sucesso que ele tem. Mas eu acho que, assim, isso aí é a gestão, né? Hoje o São Bernardo é um clube empresa, é um clube que tem dono, que tem uma gerência muito importante, tem o executivo de futebol, que é o Lucas Andrino, que é o cara que entende tudo de futebol, e o Roberto Graziano. São 2 caras que comandam o futebol do São Bernardo, e são 2 caras que eu sento na mesa para tomar as decisões, e foram eles que me colocaram, né? Essa é uma coisa importante. Hoje, você vê assim, pegando essa questão do clube empresa, não sei se a palavra seria mais fácil, mas as coisas acontecem com mais clareza quando o clube é empresa. Não há dúvida. É claro, muito mais tranquilo para você trabalhar do que... Você senta numa mesa, você resolve ali em 1 hora. Você não precisa passar para diretor, para conselheiro, aqueles dinossauros que estão lá. Exatamente. Então, assim, quando eu aceitei vir para o São Bernardo, é porque eles já cuidam da minha carreira desde 2017, mas era para isso. Por essa gestão, por estar com pessoas muito capacitadas, muito importantes. E eu sabia que no Sub-20, se eu fizesse um bom trabalho estando no São Bernardo, eu tinha uma grande chance de subir para o profissional. Então, e tudo no tempo certo, porque há 3 anos atrás eu me achava pronto. E não estava pronto também. E quando você assume o profissional, você sabe que você está pronto, mas falta muita coisa, né? Então eu estou indo para a minha 6ª competição como treinador do profissional. Estou indo para o meu 3º Campeonato Paulista, que é o maior regional do Brasil. Eu não imaginaria que a gente ia fazer a 2ª melhor campanha, mas eu sabia que a gente tinha muito trabalho, muito conceito, time com muitas ideias, com muitas estratégias. Mas você precisa, no profissional, saber gerir pessoas, né? Não é só você ser bom treinador.
Você precisa saber gerir jogadores ganhando altos salários. Então, assim, é uma junção de coisas ali que você precisa estar muito atento, né? Você vê o Abel tem a minha idade. O Abel construiu tudo aqui no Brasil, claro que ele já tinha lá o PAOK, já tinha uma história lá em Portugal, mas o Palmeiras deu essa oportunidade. Acho que os clubes grandes também precisam dar essa oportunidade para grandes treinadores. Olha aí quantos caras estão fazendo grandes trabalhos. Você falou do Carpini, mas pô, tem o Zé Ricardo tá agora lá já tem um histórico que a gente jogava na base. Tem o Rafael Ganais que tá ali no Operário, que a gente jogou junto. Tem vários treinadores, tem muitos, Leandro Zago, Rodrigo Leitão, tem muitos caras bons que precisam de oportunidade para que possam aparecer, né? E não é fácil, porque eu também, quando eu vejo o lado quando eu vejo o lado do Roberto e do Lucas, eu também sei quanto custa esse projeto. A gente sabe a responsabilidade que nós temos nas costas ali de poder fazer um trabalho, mas a gente tem muita tranquilidade, carta branca, muita confiança, porque a gente faz as coisas certas, com muita lealdade e tem muita verdade, então as coisas tendem a dar mais certo, né? E quando você estava ali no Corinthians e passou para o Santos também, você via que essa gestão já é bem diferente, teoricamente, do que hoje você vê no São Bernardo ou no SAF, nos clubes SAFs hoje que a gente tem. Você pode falar mais pelo São Bernardo, mas assim, ali você como treinador da base, você sente que ali tem muito mais pressão, tem uma situação muito mais do dia a dia diferente do que é o São Bernardo, por exemplo? Eu acho que sim. Porque nesses clubes você vai ser mandado embora não pela sua capacidade, não por falta de capacidade, é sim por parte política. Entendeu? Então essa parte política pesa bastante. Muito. Né? Então o Marcelo foi um cara que me trouxe lá no Corinthians. Então se a gestão dele mudasse ali, que foi o que aconteceu, a gente sabia que a gente ia ter vida curta. Então a gente vai se preparando com essas questões, né? Então eu vou pro Santos também com uma outra gestão. Aí quando o gerente de futebol cai, você fica, né? Desculpa falar o português, mas você fica com a bunda na janela, né? Então é complicado. Você não sabe o dia de amanhã, você nunca vai saber o dia. Porque acaba tendo muita vaidade no seria futebol, bacana, né? Você ser analisado pelo seu trabalho, pelo seu resultado, né? Pelo que é certo, pelo que é correto. É a mesma coisa. O São Bernardo fechou o ano lá, eles sentam lá os dois. Olha, vamos ver o que o Márcio fez, o que o Márcio trouxe, o que o Márcio errou, o que o Márcio acertou, o que fez isso. Vamos continuar. É assim. Então acabou. Então, mas não quem trouxe, o porquê trouxe, tá com ele. Não, então essas coisas acabam atrapalhando muito. Coisa que quando acontece com o estrangeiro, não é dessa forma. O estrangeiro, ele tem facilidades que nós aqui não temos. Então eles vêm um pouco mais blindado, em cima de contrato, em cima de coisas contratual e tudo mais, multas muito altas, né? Então fica, entre aspas, um pouco mais fácil. Ou o clube pensa 2, 3 vezes antes de te mandar embora. E como você sente a própria pressão da torcida nesse processo de renovação que a gente está tendo de treinadores, né? Porque tem a parte política visível, a vaidade, e nesses clubes maiores também tem a própria pressão da torcida, uma paciência menor às vezes, né? Perdeu 2 partidas no Paulista, a torcida já quer alguma coisa, né? Eu costumo dizer que o futebol... todo mundo entende, né? Se você for ver... cheio de Tite, Márcio Zanardi... Todo mundo entende futebol. Você vem aqui, você vem no Uber aqui falando com o pessoal, o cara tá falando aqui, tá falando, né? E, né? Então assim, vou buscar minha filha na escola, segurança lá, fala, mas não sei por que Então, eu falo, eles devem falar de mim também. Mas é natural. Mas assim, eu acho que... Eu vou falar do São Bernardo. O Lucas Andrino é um executivo de futebol. Então ele é um cara que entende, se prepara para saber me cobrar. Ele é aquele cara que, né? Então assim, tem o Paulo Alteori, tem pessoas de capacidade que pode sentar com o treinador aqui e fazer uma avaliação em cima do treinador. O torcedor, ele tá lá, ele vai te xingar, ele vai te aplaudir. É natural, mexe com paixão. Mas quando é um clube que é um diretor que está lá pelo cargo, ele não tem condições nenhuma de avaliar o seu trabalho, isso é complicado, né? Então assim, uma vez eu falei com o Roberto, que é o dono junto com o Lucas. O Roberto não gostava muito do zagueiro sair em construção jogando.
Ele falou, pô, Márcio, mas eu sofro, o seu zagueiro vai ali, pô, não quero passar esse nervoso, eu prefiro o cara que quebra lá. Eu falei, então, Roberto, me manda embora. Porra. Aí, né, você me manda embora, e o Lucas falou, falei, por quê? Porque não é o meu perfil, tem que saber o que o Márcio entrega, como que o Márcio pensa o futebol, como que o Márcio gosta de jogar. Não é que eu gosto, né, que nem a gente fala, o Diniz ficou um pouco rotulado ali de emoção, não. É porque quando você sai em construção desde a iniciação, é muito mais fácil você ter a bola, chegar no gol adversário, é muito mais bonito, é muito mais prazeroso, é muito mais legal. Eu fiz um gol, nós fizemos um gol contra o Ituano nesse Campeonato Paulista. Nós ficamos 1 minuto e 40 com a bola e saiu desde o Alex. Se você pegar o gol, você fala, caramba, não é sorte. Teve treinamento, teve trabalho, teve repetição o tempo todo, teve estratégia de jogo. Então assim, não é só vencer, né? Eu acho que é um conceito que a gente trabalha, que a gente acredita. Mas é lógico, se a bola estiver passando aqui, lógico que eu vou pedir pro meu zagueiro quebrar a bola, dar um chutão ali. Mas o executivo, o gerente de futebol, ele precisa entender do futebol para poder te cobrar. Senão, se ele não acredita no que eu penso, por que ele vai me contratar, né? Então, precisa entender. Aí ele entender. Então, hoje, eu sei que ele sofre um pouquinho lá. Faz parte. Mas faz parte do futebol. Faz parte do que a gente vem entregando. E a gente conversa bastante sobre o Diniz, né? O tempo necessário para implantar essa metodologia. E aqui você propõe o jogo também. E o futebol é muito de resultado, é muito imediato, né? Você tem que chegar e resolver, mas quanto tempo você acredita que é necessário para um estilo do Diniz ou o seu estilo ele dar certo dentro de um clube? Cara, isso é muito complicado. Quantos resultados, né? Porque precisa um pouco de sorte eu também. Falei né? lá na CBF uma vez numa palestra que eu tava dando que o futebol não é uma ciência exata, né? Eu tô há quase 3 anos no São Bernardo, então pra gente conseguir construir uma identidade, porque não é só a parte técnica, né? Tem uma mentalidade por trás, tem perfil de atleta. Hoje, quando o Lucas faz a contratação dos atletas, por que eu falo muito do Lucas? Porque assim, o Lucas sabe a forma que eu penso e eu sei o que o São Bernardo quer. E aí a gente vai atrás de perfil de jogador com essas características, entendeu? Não é só ser bom jogador, eu me preocupo se o cara tem família. Eu tô me preocupando, não se ele sai à noite, muito pelo contrário, mas eu quero características de identidade, porque assim, o futebol não é um jogo individual, né? É um jogo coletivo, então você precisa, não adianta você trazer cara que só pensa no individualismo, ganhar sozinho, eu não existe ali no futebol. Então a gente vai buscando por várias características, então assim, no mínimo, você precisa ter 1, 2 temporadas para poder dar resultado. Olha o Palmeiras agora, ó. Vamos falar, ó, o Abel 3 anos, o Vodivoda quase 3 anos, né? Quantos títulos o Fortaleza tem? Só o Cearense? Então assim, mas e o trabalho? Eu fiz um estágio com o Bielsa lá atrás. Cara, o Bielsa é o cara que menos tem título, mas é o cara que mais forma equipes boas. E o Fernando era a mesma coisa. O Fernando entregava times muito bons, mas por causa de não... Porque ganhar e perder título, a gente vai mais perder do que ganhar. Isso é fato. Mas você precisa entender, nós precisamos também entender para sobreviver, e eu acho que o Fernando fez isso, que se ele ganhasse título, ele vai sobreviver melhor. Eu só tô aqui hoje porque eu ganhei títulos, eu construí minha carreira. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Então... eu trabalho para ser campeão. Nem sempre eu vou conseguir, mas eu procuro sempre chegar. Então acho que precisa ter uma sequência, precisa ter paciência, precisa acreditar, você precisa entender o vestiário, porque quando o treinador tá falando já não sai mais nada, você percebe quando não tem mais o que entregar. Então eu acho que é isso que eu ia falar, qual que é o trabalho, porque é um grupo de 30 atletas que você tem que fazer esse trabalho, né? Comprar a ideia do treinador para disputar um campeonato, para fazer as coisas acontecerem, acreditar no seu padrão de jogo. Aquela história que o pessoal fala muito assim, o treinador tem que ganhar o vestiário. Isso realmente na prática ele tem que ganhar o vestiário para poder ter esses resultados, enfim. Eu acho que o treinador tem que ser verdadeiro, né?
Eu sou verdadeiro, né? Por mais que os caras gostam de mim, eu gosto deles ali, eu sempre falo para eles que eu sou pago para tomar decisão. E eu tô lá para falar o que eles não querem ouvir, né? Porque o que eles querem ouvir, o empresário, a família, os amigos já falam. Então você tem que ser muito verdadeiro, não dá para contar história, né? No profissional, porque na base tem muita coisa que você impõe, né? No profissional não. Os caras hoje são muito inteligentes, os caras hoje deixaram de ser jogador de futebol para ser atleta profissional. Eu acho que isso é uma diferença do europeu, do cara que mora fora pro brasileiro. E os brasileiros se deram conta que você precisa se preparar. Eu cheguei no São Bernardo em 21, tinha jogador que chegava, treinava e ia embora. Hoje o cara chega, o cara treina, ele tem vários processos para passar antes de ir para o campo. Então ele tem que passar na fisiologia, na fisioterapia, tem pré-treino, tem uma série de processos. E aí quando acaba o trabalho, a gente faz trabalhos em contraturno. Então assim, toda empresa você chega às 8 e sai às 6, no mínimo. Por que o jogador é diferente? Ah, mas antigamente não era assim, mas mudou, né? Aí você vai falar, pô, mas o Brasil ganhava, agora não ganha. Então esses comentários que deixam a gente muito raso ali, que eu acho que não é bacana. Então, mas você precisa mostrar para que serve isso. Por exemplo, eu gosto de fazer alguns trabalhos setorizados. Então eu pego a minha defesa, olha, amanhã à tarde eu seleciono esses caras aqui, vamos fazer esse trabalho. Às vezes o cara fica puto mesmo de não ir, né? Mas aí você filma, você coloca o drone, você mostra o que acontece, aí você mostra ali no telão, você chama, aí mostra no jogo. Então assim, o cara começa a entender para que serve aquilo lá. Então, o futebol não é mais você dar os coletes e apitar um coletivo e vamos ver o que acontece. Não é. Então eu acho que é isso que mudou muito. O futebol, ele evoluiu muito e a gente precisa evoluir com ele também. Dentro dessa evolução, qual que é o papel, de novo, né, até por causa do nosso público hoje também, qual a importância hoje da parte técnica, física e mental? Porque antigamente tinha muito esse conceito, o cara é jogador de bola, mas ele não treina tanto, chega lá no jogo e resolve. Hoje um cara consegue performar, ele consegue chegar no jogo e resolver se ele não estiver bem fisicamente, se ele não estiver treinando, se estiver se alimentando bem. Quanto que a parte física hoje sobrepõe ao técnico? Mano, vou falar só da parte física, né? Hoje não adianta você colocar a camisa do Brasil e achar que vai ganhar, né? Hoje, se o Palmeiras colocar a camisa aqui, se ele não suar, ele corre risco de perder pro São Bernardo, né? Então são coisas que que eu falei. Isso aí acontecia antigamente, né? Antigamente era assim, mas o europeu se preparou para ganhar da gente. E como que a gente ganha deles? No profissionalismo. Você entendeu? Se a gente não equivalar as valências ali e for profissional igual os caras, que é isso, o cara sai de casa, ele vai treinar, mas ele tem um preparador físico, um personal, ele tem um fisioterapeuta em casa, o cara, né, você não precisa fazer concentração, porque o cara sabe do horário, sabe da parte, mas isso é cultural, né? Nós estamos falando, isso é cultural, o brasileiro, nós somos diferentes. Eu tô falando que eu já tive 15 anos, 18 anos, gostava de fazer as coisas que todo mundo gosta, mas o futebol mudou. A parte física, ela é extremamente importante. Hoje o cara corre 13, 14 km por jogo. Só que assim, aí a gente fala do GPS, mas pô, correu 14 km? Não. A gente se preocupa quantas ações intensas ele teve dentro do jogo. Tem jogador que tem 120, 130 ações intensas dentro de um jogo, que são acelerações acima de 25 km por hora. Então assim, é humanamente impossível você performar num nível desse se você beber, se você não se alimentar, se você não dormir. Então assim, são essas coisas. Então assim, tática e a disciplina, ela tá engolindo o talento, né, aos poucos. Não, já discuti sobre isso aqui algumas outras vezes, mas... Cara, assim, quantas vezes você viu o cara assim mais gordinho, tá? Pô, o cara joga pra caramba, bom pra caramba, mas se você colocar um cara que corre, que marca, ele não vai pegar na bola. Isso é fato, né? Então eu acho que precisa. Hoje o cara profissional, se ele
Né? Os caras falam assim, porra, se o Pelé fosse vivo e jogasse nessa época, ele ia fazer. Se o Pelé fosse vivo e jogar nessa época, ele tinha 2.000 gols, não tinha 1.000. Não tenha dúvida. Você entendeu? Se o Maradona fosse profissional, pô, olha o que o Messi tá entregando, olha o que o Cristiano Ronaldo tá entregando, que esses, né? Então, eu acho que vai junto. Na minha concepção, eu acredito nisso. Eu acho que não tem espaço nenhum. São 3 coisas que eu falo pros caras. Vocês têm que comer bem, vocês têm que dormir bem, e vocês têm que treinar muito. Não tem jeito. Se você fizer o certo, já não sabemos se vai dar certo, você imagina fazer errado. Né? Então, acho que não cabe mais pro futebol profissional, pro futebol de alto rendimento. Que nem o que o Romário fez, o que o Ronaldinho fez, o que cada um fez está lá na história, mas não tem mais espaço, na minha visão. Perfeito. E a gente vive uma carência hoje de algumas posições no futebol brasileiro, né? Lateral é um 10 um pouco mais clássico, centroavante, um 9 mais matador, mas principalmente as laterais. O que você atribui à escassez que existe em algumas posições hoje, Márcio? Cara, eu acho que não é só escassez. Tem treinador do Sub-11 sendo mandado embora porque não é campeão. Aí o que ele faz? Ele só monta time brucutu pra vencer, pra ser campeão no Sub-11. O que adianta? Nada. Eu fui campeão mundial, Sub-17, fui campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Ganhei 18 títulos na base. Não vale de nada, vale de experiência. O que vale é você colocar os caras na posição. O jogador precisa saber jogar em 3, 4 posições. Você precisa formar o lateral direito, ofensivo e defensivo. Você precisa formar o volante, os 2 meias. Se o treinador profissional vai usar ele naquela posição, é um problema dele. Mas você tem a obrigação de entregar o jogador sabendo atacar, sabendo defender, sabendo se posicionar em várias valências para uma convocação de Copa do Mundo. Se eu sou o treinador, eu preciso convocar 24. Eu vou levar caras que jogam em 3, 4 posições. Isso é fato. Então, assim, enquanto os clubes quiserem ser campeões na base, ainda mandando o treinador embora, eu acho que isso é muito ruim, né? Essa questão de ser campeão na base, teve hoje alguém também, uma resenha aqui, comentou sobre isso. Aí voltando à questão do clube empresa, você acha que pro clube empresa essa pressão ela é menor porque eles têm uma visão futura de formar jogador, ou é a mesma coisa na base? Pô, o cara tem que ser campeão sub-11, tem que ser, ou ele consegue estruturar um pouco mais quando o clube é empresa, porque tem essa visão de empresário, a longo prazo, estou fazendo matéria-prima aqui para consumir lá na frente. Cara, eu acho que o clube empresa é um pouco mais, ele é muito organizado, né? Vamos usar hoje o Red Bull. O Red Bull é um baita lugar para você trabalhar, é um lugar, mas todo mundo quer trabalhar no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, né? Eu falo disso, assim, eu ganhei títulos, eu formei atletas vencedores, eu acho que faz parte você também ganhar. Hoje o Palmeiras, olha o que o João Paulo faz no Palmeiras, cara, a melhor base do Brasil, ganha pra caramba, é campeão e forma. Então o profissional chega, que eu não vou contratar porque eu vou pôr os moleques. Faz parte, igual o Hendrick, tem quantos jogadores que estão subindo e vai ficar vendendo e vai ficar nesse nível até, né? Porque se eles ficarem só contratando jogador, eles matam a base. Sim. Então assim, o que adianta você ter uma baita base e você não coloca eles para jogar? Tem que pôr, o torcedor tem que entender. Eu acho que ali o torcedor não é só jogador da base. Então você tem que ter uma espinha dorsal. O Hendrick vai aparecer, mas ele tem um alicerce de caras importantes do lado dele, né? Eu acho que só esse ano aqui que o Palmeiras colocou mais moleque, mas pô, já tinha 3 anos de trabalho do Abel. Então começou a vender, começou a formar pra caramba. Mas eu gosto muito do clube empresa. Mas eu acredito que os clubes precisam se profissionalizar. Eu acho que é a tendência que os clubes estão fazendo. Olha o que o Palmeiras fez, gente. O Palmeiras é uma referência hoje na base e no profissional. Ganham tudo, né? Ganham tudo. Porra, ganha tudo, forma, vende e é campeão. Pô, eu acho que a gente tem que ter alguns passos para trás e olhar esse case, né? Por que eu falo isso eu no Corinthians, era o Osmar Loss, treinador, era o Rodrigo Leitão, era eu. Então a gente passou por vários treinadores de base, nós formamos jogadores. Eu revelei Marquinhos, eu fui campeão lá atrás em 2012 da Copa São Paulo, Malco, Arana, Jabá, Matheus Pereira, Léo Santos,
Pedrinho, olha quantos jogadores passaram pela gente, mas aí tem que dar sequências, tem que dar uma estrutura bacana, né? Então, não é só o clube empresa, porque a gente precisa formar caras que queiram ser campeões também, faz parte da formação, né? Mas você não vai ganhar sempre. Entendendo um pouco o seu ponto, assim, o clube empresa é uma maneira que tem surgido hoje, né, de maior profissionalização, mas passa também por uma melhor profissionalização dos gestores do futebol em si, né? Porque hoje, para você trabalhar numa empresa, você precisa ter uma formação. Para você ser um treinador, exige-se uma licença, como você comentou, você já tem a PRO e continua estudando para tirar uma licença da UEFA. Hoje não é obrigatório para um cara ser um presidente de clube, para ser um gestor, ele ter formação. Começam a aparecer novos profissionais, como o Thiago Escuro, por exemplo, acho que é um que a gente pode Trabalhei citar. no Pão de Açúcar com o Thiago. É um cara que começou lá embaixo, foi sendo formado, um cara que vem se formando e hoje tem uma baita visibilidade, está no Mônaco. E talvez já não cabe mais também no futebol aquele espaço só para quem é o senhor, amigo. que vê o amigo do amigo, ou o conselheiro que está 60 anos no clube, então ele quer mandar. Ou só o cara boleirão que também não quis se formar e simplesmente quer estar lá no meio porque tem um certo poder. Acho que a profissionalização do esporte ela é extremamente necessária para o futuro. Não tenho dúvida. Acho que esses são os próximos passos que deveriam acontecer. Porque também o no meio de gestão. presidente, ele foi colocado por votação pelas pessoas, mas ele tem a obrigação de contratar pessoas melhores que eles. Isso é normal, né? Você pega hoje, o Diego Serri tá lá no Red Bull, veio do Bahia. O Jorge Andrade tá lá no Sport. O Thiago tá no Mônaco. O Rodrigo Caetano tá no Atlético, né? Alexandre Matos tá... O Lucas Andrino no São Bernardo. Então, e é isso. E não tem mais espaço. Não tem mais espaço para isso. Então, assim, enquanto os clubes não se profissionalizarem, trouxerem, nada contra o ex-atleta. O ex-atleta, eu sempre falei, eu falei pro Dodô, falei para várias pessoas que estavam, falei, cara, vocês jogaram, vocês já passam na nossa frente anos-luz. E se vocês se prepararem, esquece. Vocês vão ter, né? Vocês vão ter que, né? O Rogério, ele se preparou, foi ser treinador. Cara, ele tem um nome muito forte, mas também se preparou. Então eu acho que é isso. Eu acho que ficou um gap, não só na parte diretiva, mas na parte de treinador também aconteceu esse gap, né? Porque nós treinadores também aí nessa faixa de 44, 45, 40, tá vindo uma safra muito boa, esperando a oportunidade. Agora eu fiz estágio com o Felipão, fiz estágio com o Muricy. Esses caras ganharam tudo, esses caras sabem muito. Esses caras sabem muito. Então, assim, eu não posso. Agora, aqui no Brasil ficou muito tempo. Esse cara não jogou, ele não sabe. Esse cara veio da faculdade. Então, é isso que era assim, era sempre isso, né? Não era ex-jogador, não era ex-boleiro, não servia para ser Era o técnico. acadêmico e era o. Então, assim, eu falei muito disso. E se a gente unir o cara que jogou com o cara que estudou, não seria mais... Vai dar bom, vai dar liga, né? Não vai dar liga. É só, mas a vaidade, né? A vaidade é complicada, essas questões. Mas eu acho que o Brasil, ele tá vindo com uma safra importante, tá vindo com treinadores importantes, né? E eu acho que é a mesma coisa. Você vai me perguntar dos lá de fora. Vem cara bom e vem cara ruim. Claro. Isso faz parte. E teve vários, né, que você passaram. O Abel e Jorge Jesus, apesar de ter sido curto, os portugueses tiveram sucesso, mas passaram diversos portugueses que chegaram aqui fizeram e não deu certo. Portuga do E não deu Santos. certo. Diga lá, os portugueses Do passaram Santos, do Flamengo. Portuguinha. O Flamengo também passou. O Caixinha, o Pedro Caixinha, um baita treinador. Um baita treinador. Mas, tá esperando uma oportunidade. Eu acho assim, eu acho que você precisa ser muito assertivo na sua contratação. Você precisa saber perfil, saber quem são os caras, trazer por trazer, sem saber. Aí tá vindo vários caras que nunca tiveram nada em nenhum lugar e tendo oportunidade que, porra, com um monte de Poderia profissional dar aqui. oportunidade aqui. Pô, um monte de profissional aqui, verdade. Não, e aí o clube dá a chave pra ele, tá aí, ó. Você tem isso. Cara, se o cara for bem inteligente e não atrapalhar, as coisas vão andar. Então, assim, eu acho que por isso que os brasileiros estavam sofrendo bastante, porque a gente, pra eu aparecer, eu preciso fazer um baita trabalho aqui, né? Eu preciso aparecer de verdade. Então, assim, meu Paulista, eu ganhei do São Paulo com 53 mil pessoas no Morumbi, ganhei do Corinthians. Doeu, hein? Doeu. Né? Doeu. Gol de cabeça. Não foi, mas a gente precisa colocar trabalho para que as coisas aconteçam. Então,
foi muito injusto para nós, mas ficou um legado para trás ali, né? Que alguns treinadores, eu acho que a nossa safra deixou algumas coisas para trás, mas a gente tá correndo, cara. Tá todo mundo se preparando, tá todo mundo esperando uma oportunidade boa. E aí agora. E esse Campeonato Paulista, vocês fizeram a segunda melhor campanha do Paulista e ironia do destino, acabou pegando o Palmeiras, né? É uma competição teoricamente ingrata, né? Da forma como é composta, grupos e tudo mais, porque... Eu dei uma entrevista lá, né? Eu falei que ia ser um prazer jogar contra o Palmeiras, porque eu precisava falar também isso daí, mas, porra, no sorteio eu falei, porra, pegar o Palmeiras numa quarta diferença. Lógico que eu não imaginaria que a gente ia fazer uma campanha que nós fizemos. Cara... Mas a gente ia brigar pra classificar. Tava na classificação. A gente brigava pra classificar. Falei, vou ser em segundo ali. Mas aí quando você pega o Palmeiras, né? É difícil, é muito difícil jogar. Só que eu também só tinha um jogo. Falei, vamos pro tudo ou nada. E a gente teve chance de ganhar. Foi um pênalti. Não, e se a gente faz um gol ali, que o Felipe, a gente trabalhou uma jogada ali, que ele saiu cara a cara com o Everton, se a gente faz 1-0 na frente, poderia ser diferente? Claro que poderia. Mas a estratégia ali tava dando certo, teve o pênalti que ficou aquela briga lá, bate na mão, não bate. Mas enfim, nós fizemos um jogo bacana. Eu acho que é isso que é legal, você fazer um jogo com Palmeiras, com essas equipes de igual para igual, com uma folha salarial bem mais reduzida. A gente tem uma folha salarial de 1.400, 1.400.000, 1.500.000, entendeu? O Dudu ganhava isso daí, enfim. Então, você ir lá e jogar, então isso foi bacana. E é o que eu acredito, é o que o Lucas, que o Roberto, que a gente acredita ali no São Bernardo. E assim, analisando um pouco o grupo do São Bernardo do Paulista, ele era um grupo fisicamente muito forte. Atletas altos, fortes, assim, a gente percebia muito isso, né, nesse sentido, né? Que é diferente de outros times que a gente viu. Esse é sua característica ou não? Foi uma... Não, a gente construiu ali, com certeza, um time forte, um time competitivo, mas um time que jogava muito, né? Então, por exemplo, eu tinha o Rodrigão, que é o meu primeiro volante, que é um cara que tem 36 anos, que é um cara que corre demais, que compete, mas eu tinha o Vitinho, que era um cara franzininho, que é um 10, mas que eu trouxe ele para virar um segundo volante ali. Então tinha um cara de força e tinha um cara com qualidade, né? Então a gente tinha o Rafael Vaz, que era um cara que construía muito, mas eu tinha o Helder e o Salustiano, que são caras mais jovens. Então a gente foi mesclando, né? Dentro do nosso modelo ali. Porque assim, um time menor, não dá pra gente ter um time só com caras de 25, 26 anos, porque esses caras estão num time grande. Sim. Esses caras ganham 600 mil, 700 mil por mês. A competição ela é muito dura e você precisa ser inteligente na sua contratação, saber, né? Porque o futebol é um jogo, como eu falei, que não é individual, é um jogo coletivo que você precisa, né, ter estratégias importantes para poder vencer. Então, assim, às vezes um cara vai estar mal aqui, mas a gente sabe que a parte física ela vai sobressair também. Então, e quando a gente ia jogar com o Palmeiras, eu só tinha um jogo. Eu falei, se eu jogar 10 vezes com o Palmeiras, eu vou perder 8, vou empatar uma e posso ganhar uma. Que é essa que eu vou tentar. Mas se eu só tenho uma, eu falei, cara, essa, cara. Essa que eu vou tentar, né, 50-50, então quem sabe, né? Aguentar 15 minutos e deixar o jogo sentar. São 100 minutos, porque hoje o cara 10 minutos no primeiro tempo, 20 no segundo, não acaba o jogo. Você fala, porra, não acaba o jogo, é impressionante. Depois da Copa do Mundo, depois da Copa caras estavam vindo muito loucos. Cara, quando você tá ganhando, aí são... Não, quando eu tô ganhando... Tô ganhando é 10 minutos, você tá perdendo, aí são só 3. Esses 10 minutos passam voando, é impressionante. Quando a gente precisa do resultado. Ele voa. Depois o Palmeiras fez o gol, foi 2 minutos só de acréscimo. E aí foi, cara. Aí o Palmeiras fez o gol, a gente sabia que ia ser difícil, mas assim... E tentamos jogar, tivemos oportunidades, mas... Quando você sai atrás contra um time grande na casa deles, é muito difícil, né? A pressão, o time inflama também, né? Então é complicado, mas... E vocês saíram do Paulista, foram para a campanha da Série C, né? Fizeram uma excelente campanha, faltou um detalhezinho ali no final.
Cara, essa Série C foi bem complicada, foi um aprendizado. Foi minha primeira vez que eu joguei a Série C. O clube também, né? Assim, o São Bernardo tem um projeto de estar na Série B em 2026. A gente antecipou um pouco pelos resultados, oscilamos em alguns momentos dentro da competição, ficamos 2 meses sem vencer, mas iniciamos muito bem com 5 vitórias. Então, assim, trouxemos jogadores que vieram machucados, então a montagem do elenco ali, a gente não foi assertivo em alguns momentos. E é aprendizado, né, cara? E aí a gente chegou na última rodada tendo que decidir a classificação contra o Náutico, lá nos aflitos, com 30 mil pessoas. Aí empatamos 2-2 o jogo lá, classificamos. E aí vai pro quadrangular. O quadrangular, você não pode errar, porque aí você fala assim, pô, você tem que ganhar em casa e perder fora, e empatar fora. Mas a gente não ganhava em casa, ganhava fora. E foi detalhes, a gente não classificou por causa de um gol, né? Então, assim, foi muito duro, porque ficou próximo. Aí quando a gente vai para decidir contra o Operário, lá em Ponta Grossa, a gente sabia que da Série C, o Operário era uma das melhores equipes, se não fosse a melhor. E a gente tinha ganho deles aqui em casa, perdemos o primeiro jogo lá, né, na fase de grupos, mas chegar para decidir a classificação, nós e eles, ia ser muito complicado. Aí o que aconteceu? Acabou o mundo, choveu demais. Então o meu time era um time muito leve. Não teve jogo. Então aí eu escutei muitos caras falando, pô, mas o Márcio montou o time atrás, não dava para dar 2 toques na bola. Então, mas como o Brusque estava jogando do outro e a CBF precisava terminar o jogo. O empate era de vocês. O empate era nosso. E aí eles conseguiram fazer um gol do meio de campo ali, um chute de fora da área ali que não ia acertar, então não era para ser. Então você fica com aquele gosto de derrota, decepção, até assimilar, mas você consegue olhar o que você vem fazendo. É um aprendizado para todos nós, é um aprendizado para o clube, para mim como treinador. Então, assim, é seguir, é trabalhar. A gente chega com mais casca para o ano que vem, eu acho que a gente chega mais preparado. E a gente cresce com os erros, né? Então a gente cresce com o que acontece ali atrás. Então tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, com certeza. Aquele elenco do São Bernardo que terminou o Paulista praticamente foi desmontado e começou-se um novo para a Série C? Não, montado não. Boa parte Alguns jogadores saíram porque, por exemplo, principalmente o Barleta saiu, né? O Matheus Reis foi para o Atlético Goianiense, né? Eu tentei segurar ele, eu segurei o Léo Jabá no início da Série C, mas aí ele teve uma proposta para ir para Portugal. Então é difícil. Antigamente tinha muito. Os jogadores tinham muito receio de jogar a Série C, Série D, e não é fácil, né? O atleta ele olha ali, mas a Série C esse ano foi uma Série C que teve muita visibilidade, porque tinha treinadores muito bons, jogadores muito bons. Então, assim, cara, foram jogos muito bacanas, não foi só porrada, aquele jogo brigado. Então, tinha jogos muito bacanas. Então, os jogadores hoje, você vê, a gente já foi jogar contra o CSA. Pô, tinha o Rafael Fossa, que era zagueiro do CSA, que é do Avaí. Pô, ele jogou Champions League, entendeu? O Jabá jogou no Corinthians, aí você pega Felipe Augusto, aí você vem pegando o Souza, você vem pegando jogadores importantes que já performaram. Claro que às vezes o cara hoje para ficar no São Bernardo, ele analisa o todo. Ele fala assim, vou ficar na Série C, que me paga, que o São Bernardo paga em dia. O São Bernardo tem uma premiação bacana, tem uma estrutura, tem condições, e o São Bernardo quer chegar ali. Mas eu vou ficar numa Série B que o cara, pô, olha aí, treinador sendo mandado embora com 3 jogos. É muita falta de estrutura, né? Na Série A tá acontecendo isso, né? Não, na Série A nem se fala, mas na Série B, se vocês forem olhar os retrospectos eu falei que a Série B é um triturador de treinador. É um triturador. É impressionante. Eu tive vários convites para ir para a Série B e não aceitei, primeiro porque eu tô num projeto muito importante, e outra, não te dá essa estrutura, essa segurança. Nem pra trabalhar, que você falou, o cara não consegue nem trabalhar, né? Pô, você vai pra lá, você muda Você toda a sua tem vida. 3 jogos. Muda 3 jogos. Eu falo, eu sou treinador, não sou mágico. Pô, você quer um mágico, então, Mr. M. Exatamente. Então, é complicado. Complicado de verdade. Então, caras mandando. O Vila Nova mandou não era, ele contratou o Marquinhos, mas quem que tava lá?
Foi o Lisca, né, que bateu. Não, o Lisca também bateu, mas antes deles era o Claudinei. Pô, o Claudinei, cara, tava em terceiro. Teve uma fase ruim, mandou o treinador embora. Tava na zona de classificação. E aí trouxe o Marquinhos Santos, não deu certo. Aí traz o Lisca, não dá certo. Aí vai... Então assim, cara, vai perdendo. É uma falta de convicção. Não criticando os caras. Mas assim, fica complicado. Com perfis diferentes, né? Todos Cada com treinador perfil completamente diferente, diferente. Não tem uma lógica clara de... Não, aí você fala assim, pô, o cara não sabe nada. Ele tá trazendo de A a Z o que tiver, o que tá no mercado. Arriscando, é sorte. Então é complicado. Então manda embora, cara. O Lisca faz... Os últimos 3 trabalhos do Lisca, ele não ficou 10 jogos. Não ficou 10 jogos. Ficou, né? Seja por ele ou pelo clube, mas ele não tem ficado. Não ficou, cara. Pô, você vai falar que ele é mau treinador? Muito pelo contrário, mas alguma coisa, meu, né? Dá um pouquinho, coloca ali no contrato, dá 6 meses de condição. Ah, mas 6 meses, mas pô... E você acha que isso talvez seja... Depende, talvez, ali do treinador, tá ali naquele momento que recebe uma proposta, saber também fazer uma boa negociação, conseguir amarrar, talvez, um pouco mais isso, porque... Eu acho que é porque importante. senão é... Mas esses caras vão falar o Lisca. O Lisca tem uma estrutura, uma condição boa, né? Mas por mais que você amarra, pô, o cara te manda embora, tipo, eu te pago depois. Ou te pago na justiça, sabe? Eu acho assim. Ou não te pago. Ou não te pago. Pagam, né, meu? Tem clube aí que tá pagando 7 técnicos. Cara, assim, o Corinthians aí o que mudou de treinador. Eu joguei com... Era o Fernando. Era o Fernando. No Paulistão. Olha o que mudou. Aí você vai falar, pô, a culpa é do jogador. Cara, o jogador é informação. Quando ele se adapta, troca. Se adapta, troca. Não vê o resultado, né? Então, é só ver, cara. Só ver o Vojvoda, meu. Ele é... O Fortaleza não tinha uma estrutura pra jogar Libertadores. E foi jogar... Quando ele caiu fora da Libertadores, ele tava em último no primeiro turno do ano passado. É isso aí. E os caras bancaram ele classificou de novo pra Sul-Americana. Ele foi vice-campeão. Sabe? Então, assim, é convicção ali, é gestão. Né? E isso mostra do próprio lado dele, porque ele foi muito sondado, né? Muito. Nossa, muito. Por clubes grandes, falavam assim, Corinthians, falavam em Santos, diversos clubes, e ele também teve ali o discernimento de falar, meu lugar é aqui, me apoiaram e continuou e vem colhendo os frutos. Mas as nossas decisões, ela tem que ser quando a gente está num momento bom, né? Porque no momento ruim você acaba aceitando o que aparece. Se você não tiver uma condição boa, você aceita o que quiser, né? Esses treinadores aí, só te cortando, que vem de fora. Vamos falar aqui. Veio Jesus, veio o Vitor Pereira, Abel Ferreira, o Sampaoli. Vamos falar esses caras tops que todos estão aqui. Todos com um puta contrato bacana. Com uma baita multa. O cara ele pra te mandar embora, ele pensa... Muito. O próprio Paulo Souza no Flamengo, quando o Paulo Souza, o Rogério recebeu um valor irrisório perto desses caras. né? Exatamente. O próprio Dorival, né? meu. Dorival. Olha o que o Flamengo fez com o Dorival. Dorival nem recebeu multa, porque acabou o contrato. Acabou o contrato, saiu a O cara ganhou tudo. Tchau, campeão. Mas você concorda? E ele fez no São Paulo exatamente o que ele fez no Flamengo. Ele abriu mão do brasileiro, ele focou nas Copas, ele se arriscou, ele ganhou, mas ele ganhou. Convicção. Ele Mas olha o elenco aqui e fala, porra, vou abraçar o mundo. E assim, no São Paulo, ele, teoricamente, ele tá agora levando, caminhou-se bem, né? No final aí agora não vai sofrer. E tá se caminhando entregou um título. Pro ano bem, entregou um título. Mas será no que Flamengo a já direção, não foi, né? Mas será que a direção tá satisfeita? É isso aí. Porque isso aí é planejamento. Olha, nós vamos pra cá. Isso aí a direção precisa saber, o clube precisa saber, né? Então, quando eu cheguei no São Bernardo no Paulista do ano passado, olha, nosso primeiro objetivo é se manter na primeira divisão. Então a gente não pode cair e voltar pra Série A2. Aí quando a gente classificou, falou, ó, qual que é o segundo objetivo? É classificar para as quartas. Classificamos. Qual que é o terceiro? Ir para uma semi. Então assim, o clube ele te dá norte, se você discute. Nem sempre, né? O nosso primeiro objetivo na Série C era se manter na Série C. Primeira vez que o clube joga uma Série C. Acha que é fácil se manter na Série C? Não é fácil. Por quê? O São Bernardo, ele não faz loucura. Ele não contrata jogador por contratar para não pagar.
Todos os atletas que acabaram a gente na Série C receberam o salário, vai até dezembro. Entendeu? Teve clube, que eu não vou nem falar que é anti-ed, teve clube que contratou e deixou os caras, ó, tô 3 meses, tá 4 meses, tá 6 meses sem receber, fez loucura. Então assim, o São Bernardo não vai fazer por ser um clube empresa. Ele olha aqui e fala assim, eu tenho tanto, nós vamos gastar tanto. Vocês, Lucas, se vira na contratação. Márcio, se vira em fazer esses caras jogarem. E aí você tem que ter essa habilidade, né? Então, eu acho que é um jogo de xadrez ali. Nós tivemos alguns ex-jogadores que falavam muito disso, né? Que ficam rodando Série D, Série C e praticamente o cara fecha o contrato de 6 meses, onde ele recebe 4. Ele já sabe que vai receber 4. Ele já sabe que dos 6 meses, 4 ele recebe 2. Então, aí você fala assim, qual é o mal do futebol brasileiro, né? Porque assim, vamos falar. Quando eu assumo em 21 a Copa Paulista, o São Bernardo tinha sido campeão na Série A2. Ele conseguiu a vaga pro Paulistão. Só que o segundo semestre ele não tinha calendário. Então o que o São Bernardo fez? Joga a Copa Paulista para tentar ser campeão. Quando eu assumo, eu pego a Copa Paulista, eu falo, pô, eu preciso ser campeão. Primeiro, para entregar a Série D, porque a gente, sendo campeão, a gente escolhe ou Copa do Brasil ou Série D. Série D. Mas o que o clube quer? Série D para ter um calendário. Aham. E aí eu consigo isso em 21. Quando eu chego em 22, para você trazer o jogador, você traz para o Campeonato Paulista, mas você já oferece uma Série D. Antigamente a gente oferecia só o Paulista e Copa Paulista. O cara falou, pô, não vou. Não vou. Copa Paulista, não. Não vou. Aí teve os caras que quiseram. Aí você chega e fala assim, ó, vamos contratar pro Paulistão e pra Série D. O cara falou, puta, pra Série D, não quero. Aí acabou, eu subo da D pra C e faço o Paulistão que eu faço. Eu cheguei esse ano, eu tenho Paulistão, Copa do Brasil e Série C. Aí o cara já fala, opa, agora tá. O São Bernardo tem visibilidade, porque o que aconteceu lá? Todo mundo, o jogador sai daqui, mas lá recebe, lá tem trabalho, lá tem estrutura, lá tem isso. Aí eu faço um Paulistão. Não fomos bem na Copa do Brasil, que a gente fez um jogo contra o Náutico mal ali, que a gente tinha jogado contra o São Paulo, e eu não pude, perdi o Barleta, não era pra ser. Mas eu chego agora pra 2024, na contratação, eu falo, olha, eu tenho o Paulistão, eu tenho uma Copa do Brasil que o São Bernardo vai querer chegar, e a gente tem uma Série C. Cara, hoje o jogador já vem correndo, já quer vir. Porque ele fala assim, ele olha o todo, ele não tá olhando a série. Ele vê que tem calendário ano todo com competição, que né? Tem competição, tem conceito, tem estrutura, tem pessoas sérias. Então o jogador hoje ele analisa. Entendeu? Então, se eu conseguisse uma Série B, eu entregaria uma Série B. E aí você aumenta também o sarrafo, né? De uma outra prateleira de jogadores também. Mas isso é natural, então o cara que tá empregado, que tá recebendo, adianta eu ir para uma Série B ou para uma Série A e eu não recebo? Isso. Eu fico aí só porque eu tenho... Porra, então, por isso que eu torço para SAFs, né, darem certo. Você vê o Botafogo aí com pessoas sérias, aí tem o Mazuco, que é o gerente de futebol. Então é isso que é bacana da gente poder entender. Que a gente precisa continuar dando informação e educação, né? Porque as pessoas muitas vezes falam, pô, vem a SAF, vai mudar o distintivo do meu time, vai mudar as cores do meu time, vai mudar o nome do meu time. Vocês vão criando alguns mitos, né? E acho que é importante que não é bem assim. A gente tem diversos exemplos, né? Que as coisas são bem feitas, tem uma gestão muito melhor. Os exemplos positivos são maiores, muito mais do que o... Muito maior. Sem pegar o Cruzeiro, tava quase acabando. Ele fala, pô, mas o Cruzeiro tá de uma situação difícil, mas talvez já teria acabado se não tivesse vindo uma gestão melhor. O Cruzeiro da dívida que existia. Pra Série B, mas tá todo mundo recebendo. Exatamente. Tenho muitos amigos trabalhando lá e assim, hoje eles diminuíram o número de pessoas para trabalhar porque era assim, absurdamente o quanto as pessoas não tinham nem o que fazer. E vai sofrer, mas era para ter acabado. O Botafogo que não... Botafogo. Batia e voltava, hoje brigando para ser campeão, depois de ter feito um regional ruim, né? Cara, mas a constância do trabalho, e possivelmente se não tivesse perdido... exemplo, né? Não tivesse perdido o seu treinador ali no início do ano, que vinha com o time encaixadinho, no início do ano, no início do brasileiro, né? E talvez estaria um pouco até mais o bem Cruzeiro estão posicionado. voltando a brigar com base, então estão começando a ser competitivo também na base, estão começando a chegar de novo, porque estão começando a investir, estão vendo que não adianta gastar milhões, mas tem que talvez fazer uma base mais construtiva. Se ainda achar que é despesa base, tá morto, porque é investimento, não tem jeito. Não tem jeito, o São Paulo sempre foi assim,
né? Então, assim, esses clubes, você vê o Atlético Paranaense aí revelando, formando. A gente, estando ainda na região aqui do Sudeste, claro, São Paulo, Rio, você tem muito mais visibilidade, isso é natural por tudo, né? Mas você pega o Atlético Paranaense, é brincadeira a condição, a estrutura que eles têm lá. Sim. Né? Então hoje o Wesley Carvalho tá lá, que é um grande amigo meu que tá lá, você vê, o Petralha colocou, vai ser ele, tá entregando. Acabou. Acabou. Treinador novo, treinador com conceito, aqui a torcida vai, mas não vai encher o saco. Né? Você vai no Red Bull lá, você vai em Bragança, vai ter aqueles caras que querem o Bragantino. Eles preferem o Bragantino dos anos 90 ou querem o Bragantino que tá hoje? Pô, com um estádio bonito, com um CT sacanagem, com um nome aí brigando lá em cima, porque aquilo dos anos 90 não acontece mais. Campeão brasileiro daquele, outra coisa, né? com o Mauro Silva, com todo aquele time, não acontece mais, é 1 em 1 milhão, gente. Não tem como, né? Sem condições hoje, sem num torneio de pontos corridos, não tem condições. Num time. Ainda mais o pontos corridos, né? Tem que ser muito competitivo, muito competitivo. São 38 rodadas, gente. Muito competitivo. Você ganha do Flamengo, você fica feliz, aí você pega o Palmeiras lá e você perde. Pega o Atlético Mineiro, pega o São Paulo. Não tem jogo fácil, no brasileiro esquece. Não tem. E Márcio, o que aconteceu com o Barleta? Porque teoricamente causou muita polêmica esse negócio, né? Porque ele foi pro Corinthians, deu uma Você passagem. quer me complicar, né? Um pouco, mas. O que eu posso falar do Barleta? Pô, o Barleta saiu do São Bernardo sendo meu melhor atacante e não jogou no Corinthians. Não é fácil. Ele praticamente simplesmente Quantos passou jogos ele fez no Corinthians? Acho que, sei lá, 2, 3 jogos. É complicado. E vestir a camisa do time grande não é fácil. Você precisa ter uma adaptação, né? Eu acho que ele foi como um todo. E eu conheço corintianos que estavam... Putz, eu acho que é um jogador realmente muito bom. Eu não tinha dúvida. Eu fui até no programa do Neto, eles me perguntaram, eu falei, cara, se eu fosse o treinador naquele momento, eu ia apostar, colocar, mas assim, não é fácil você jogar na arena do Corinthians ali com 40 mil pessoas e você não jogar bem. Pesa, a camisa do Corinthians pesa, lógico que pesa, né? Mas faltou ali, né? Às vezes também a gente só vê o lado do jogador, né? Não vê o do treinador, não se adaptou à posição, né? Eu acho que faltou assim. Tem mais oportunidade. Eu acho que faltou oportunidade. Ele jogava numa plataforma comigo, flutuando um pouco, não como extremo, né? Tendo que marcar lateral, porque se colocar um cara mais franzino para marcar o lateral, ele não aguenta. Então, assim, o meu modelo de jogo no 3-4-3 que a gente colocava ali, ele não precisava marcar mais o lateral. Então, ele só ajustava um pouco ali no zagueiro. Mas depende, cara. Eu acho que faltou oportunidade. Faltou um pouquinho mais de paciência, não é oportunidade. Você tem que ter paciência com esses jovens jogadores, porque ele é um menino novo, né? Ele é um cara que a gente descobriu lá no Joinville. O Lucas acompanhava ele no Joinville. Aí antes de vir pra cá, a gente emprestou pra Chapecoense. Ele fez uma Série B bacana na Chapecoense, nada diferente. E aí, com esse Série B, nós achamos importante trazer para o Campeonato Paulista, porque ele já estava tendo uma bagagem. E aí a visibilidade ela é grande, né? Mas o jogador também precisa entender. Por exemplo, eu falo sempre para eles, eu falei pro Jabá, falei, Léo, não é importante você voltar e ficar até o final do ano no São Bernardo, fazer uma Série C? Será que também pro Christian não era importante ele ficar até o final da Série C? Mas assim, vem proposta, né? Se coloca no lugar do jogador também, né? Se coloca no lugar do jogador. Eu ganho X, agora vou ganhar 10X, vem o Corinthians, aí fica sempre aquela conversa. O cavalo passa uma vez, o cavalo selado passa uma vez. Então assim, eu procuro na minha carreira analisar muito o que eu quero pro meu planejamento de futuro, de carreira. Então assim, propostas vêm, né? Financeiramente melhor, vem times melhores, vem, lógico que vem, mas você precisa olhar e falar assim, olha quanto tempo, eu tô indo para fazer 100 jogos já como treinador do profissional no São Bernardo, indo para uma carreira longeva também aí, igual esses caras. Então assim, tudo no tempo certo. Será que também se ele tivesse, né? Olha só, eu quero ficar, eu acredito, porque eu acho que falta um pouco, eu sempre falo para os atletas, falta um pouco também vocês tomarem decisões importantes para vocês
olharem pra frente. Eu já tive jogador que saiu, né, que tava comigo no Paulistão e me ligou, falou, eu quero voltar. Eu falei, pô, o cara não tá me pondo. Eu falei, só porque não tá te pondo. Assim, né? Então não é fácil também os dois lados, né? Eu acho que era o Vanderlei que era o treinador. Eu vou criticar o Vanderlei? Eu não tô no dia a dia. E se ele fez alguma coisa errada? Então assim, é muito complicado. Mas eu acho que faltou paciência, faltou um pouco mais de abraço aqui, que às vezes você tem uma paciência com outros jogadores, né? Tanto que ele foi pro Ceará, agora ele machucou, mas ele começou a fazer gols, ele começou a ser aquele Christian, ter mais ritmo de jogo. Então acho que falta um pouquinho disso. Muito bom. Né? Fala um pouquinho sobre o futuro, né? Você teve o reconhecimento do São Bernardo com o contrato renovado também para 2024, né? Qual é a expectativa para 2024? Vocês já estão no planejamento? E aí, tendo um ano de sucesso, né? O que você mesmo visualiza para sua carreira no futuro? Você comentou da licença UEFA, você tem a ambição de treinar outros clubes no Brasil no futuro, sair do Brasil? Cara, a gente sempre se prepara para coisas grandes, né? Sonhar não custa nada. Isso aí. Mas eu me preparo, cara. Eu me preparo. Estou muito feliz de ter renovado com o São Bernardo. Eu acho que é um clube onde eu me sinto muito bem. Tenho muita autonomia com o Lucas. As decisões com ele, com o Roberto, elas são sempre muito claras. Temos briga pra caramba. A gente discute, a gente quebra o pau ali. Mas saiu daqui, a gente resolve. Tá tudo muito certo, né? Eu procuro deixar aí para ver o que acontece, né? Então eu acho que um dia me perguntaram, onde você quer chegar? Eu falei, eu queria ser treinador da seleção, queria ser treinador de uma Champions League. Eu me preparo para isso. Se eu vou ser, eu não sei, mas eu procuro ser cada ano melhor do que eu fui do ano passado, ano anterior, fazer uma autoanálise. E as coisas acontecem quando você é verdadeiro, é trabalhador. Acho que a honestidade ali, porque assim, eu não vou ser o melhor treinador, eu vou errar pra caramba. Eu quero, o meu futuro hoje é colocar o São Bernardo numa Série B, repetir um Paulistão que a gente fez, fazer uma Copa do Brasil melhor do que a gente fez em 2023. Eu acho que esses são os desafios, porque é natural, as coisas vão acontecendo. E aí eu não fico aqui sonhando, sofrendo, tô muito feliz onde eu tô. E aí as coisas deixa aí a natural e para que a gente possa tomar as melhores decisões. Você teve um período no Santos com o Sampaoli, né, que as pessoas amam e odeiam. Já conta um pouquinho curiosidade. Estava aqui um pouquinho como foi a sua experiência. Como é que é trabalhar com... Pensei que ia passar essa. Não, essa aqui tava... Deixa pro final pra É muito emblemático, né? São Paulo e aquele, uns amam, outros odeiam. Mas você sabe que eu também amo e odeio. É um puta maluco ali, né? E ele é malucão mesmo, assim, cara? Doido. Maluco, bipolar, doido. Ele almoça com você aqui e à noite ele não olha na sua cara. Ele é assim. Não sei como eu caí no gosto dele. Eu fui o único treinador do Santos que fiquei diretamente com ele. Sou muito grato a ele, né? Foi um cara que eu aprendi muito. Coisas boas e coisas ruins não fazer, né? Porque é isso aí. Porque é importante. Claro, porque assim, ele não é um cara, eu acho que a gerência dele interpessoal, a gerência com pessoas ali é muito ruim, né? Então ele é um cara extremamente vaidoso, difícil de lidar, mas que quando ele conversa com os caras ali, né, você acaba gostando no dia a dia, né? Então é isso, cara, é um cara que... Eu era o treinador do Sub-20 e do 23 do Santos. E aí ele me chama, os caras me chamam, o Gabriel Andreata, que é o executivo, me chamou e falou assim, São Paulo trabalha com sparring. Você precisa cuidar do sparring. Eu falei, mas o que é sparring? Chama o Popó. Vamos aflorar. Só eu e ele. Não, ele quer que você selecione os melhores do 23, do 20 e do 17. Monta um time com 18 atletas para treinar todo dia com um profissional. Todo dia? Todo dia. Eu falei, tá bom. Meu sparring tinha o Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Kaique, Lucas Lourenço, Wagner Leonardo, que hoje tá no Vitória. Aí os caras tinham que chegar 1 hora antes do treino do profissional. Se trocar primeiro e ficar lá no campo.
Aí eu chegava, os caras tudo aqui sentados. Aí aí eu ia pra lá, a gente conversava sobre o que ia ter o treino. Ó, Márcio, nós vamos fazer uma organização ofensiva, nós vamos jogar com o Flamengo, beleza? Você monta o time igual o Flamengo. Aí eu já tinha num dia antes trabalhado como que era o Flamengo, então eu montava o time e então eu saía desde a construção, ele ia marcar em bloco médio, aí porra, a gente conseguia fazer as jogadas e terminava em finalização, ele parava e dava dura no sparring. No sparring? Ele não dava dura no time dele. aí o Yuri falava, porra, mas eu fiz o certo, eu tô dando dura. Eu falei, deixa quieto, vamos trabalhar. Paciência. Deixa correr frouxo. Ele nunca fazia, o que ele queria com isso? Ele queria, aí o time reserva dele tava fazendo a bola parada com os auxiliares dele. Então assim, ele nunca fazia o time dele competir entre ele. Então ele fazia o time titular jogar com o sparring e o time reserva jogar com o sparring. Então assim, ele desgastava o sparring. Então era diferente, era uma situação importante. Então quando ele tinha que fazer repetição, ele tinha que fazer cruzamento, ele usava o sparring a dar com pau. Só que o sparring a gente ia jogar o sub-23. Eu mesmo jogo eu treinava. Aí eu ia jogar quarta-feira no Morumbi com o São Paulo. Jogar igual o Flamengo. Eu não tinha time, porque ele não deixava jogar. Aí eu ia jogar contra o São Paulo, tomava de 3-0 do São Paulo. Aí ele, ei, fica tranquilo. Enquanto eu estiver aqui, eu falei, tudo bem, mas você vai lá na imprensa e você fala que eu tô perdendo porque você não deixa jogar. Então assim, mas eu entendi também que aquele ano a gente conseguiu fazer uma estrutura bacana pro Santos ser vice-campeão brasileiro. Que nós somos vice-campeão brasileiro. Pra base é ruim? É muito ruim, mas pro time profissional foi muito bom. Então assim, você precisa entender, acho que faltou um equilíbrio. As ideias dele é muito boa, mas ela arrebenta todo um trabalho de anos que é a categoria de base. Então não é fácil. Então assim, colocou o mundo pra girar em torno dele ali, né, cara? Mas só que o presidente do Santos, que era o Pérez naquela época, ele deu a chave pro São Paulo, ele falou assim, você toca o Santos. E ele fazia do jeito dele. O São Paulo ele não deu uma palestra pra categoria de base. Que aqui no Flamengo ele já começou a fazer, que eu vi que eles já estavam indo. No Atlético Mineiro ele não fez isso. Mas ele subia muitos jogadores da base? Ele subia muitos jogadores, ele gostava do jogador da base. Ele colocava pra jogar. Ele colocava pra jogar, ele colocou muitos jogadores pra jogar. Mas assim, é um cara difícil, né? É um cara que dá porrada o tempo todo, é um cara vaidoso, um cara com um dia a dia pesado ali. Você vê, eu ia jogar no Sub-23... Era o João Paulo, meu goleiro. Ele não queria ver o João Paulo, porque o João Paulo não jogava com os pés, ele achava. Ele tirou o Vanderlei, né? Ele tirou o Vanderlei. Ele trouxe o resto, você falou, pode ir embora. Não vai jogar. O Arzur, meu amigo, ele falou, Arzur, você precisa fazer trabalho assim. E o Arzur teve dificuldade com ele. O Jobson, que tinha vindo do Audax, sim, uma baita qualidade, mas não era tão intenso. Porrada, ele desceu pro 23. Eu falei pros caras, cara, ele precisa entender o que ele quer. O Yuri não jogava com ele, porque ali jogava o Sanches, o Sacha e o Soteldo, entendeu? O Yuri sofria pra caramba com ele ali, e por isso que o Yuri foi embora. Então assim, muita dificuldade, né? Ele gostava do Gabriel Pirani, mas o Pirani ainda era sub-17, era muito novinho, então faltava. Então ele gostava desses meninos, colocava alguns, mas ainda tinha dificuldade para colocar outros, né? O próprio Rodrigo chegou a jogar com a gente, né? No último ano ali, pela direita, aí ele trouxe o Carlos Sanches um pouco por trás para virar um 8, e aí jogava Pituca, Carlos Sanches e quem mais ali? O próprio Jean Lucas que estava ali, sim, jogou com a gente. Então assim, tinha um time bem equilibrado, mas deu liga, né? Então deu um trabalho, foi um trabalho muito bacana, mas era um barril de pólvora, né? Ali era pra estourar. Até porque eu fiz uma pergunta, né? Eu falei pro Décio, que era o auxiliar dele, deixa eu te perguntar. Por que ele não deu certo na seleção argentina? Ele, não, pergunta lá pro Pablo, que o Pablo teve o incidente com o Pedro lá, né? Uhum. O preparador físico, que também era um cara super bacana comigo, sempre foi muito bacana, né? Teve aquele episódio lá. Ele falou, pergunta, ele brigou com o Messi. Ele saiu na porrada lá, discutiu com o Messi lá numa Copa do Mundo. Quer dizer, ele brigou com o Messi na Copa, na Rússia.
e acabou com a seleção. Brigou com o Mickey na Disney, né? Exatamente. Então, pra você ver, ele vai com o Messi, então se ele brigou com o Messi, ele vai brigar com qualquer outro. Então é um cara que é muito bom, mas o perfil dele é aquilo ali mesmo. O Brasil, o melhor trabalho dele foi no Santos, né? Foi. O melhor trabalho foi no Santos, né? Ele fez no Talvez depois entre no Santos, Atlético Mineiro e mal, Flamengo. Mal demais, é o Santos. Talvez foi- entre seleção chilena, porque na Argentina ele foi mal. Entre seleção chilena ele ganhou, né, Sim. 2 Copa Américas. Entre seleção chilena e Santos, foram os dois. Agora lá grandes em trabalhos dele. Marseille ele colocou o Olympique na Champions Na ali Champions. pelo trabalho, né? Então fez alguns trabalhos ali bacana. Mas é isso, o relacionamento dele com a imprensa, com pessoas é muito difícil. Eu acho que ele precisava, né, entender, mas no Santos sem dúvida. Mas assim, Campeonato Paulista e Copa do Brasil ele foi muito mal. Mas o modelo de jogo dele, quando encaixou, cara, era impressionante. Intensidade, postura. O time aceitou, né? E quando eu falo assim, não é o que o vestiário, mas os jogadores compraram muito a ideia, acreditaram muito naquele processo, porque a gente tinha Vitor Ferraz também, né? Era Everson, Vitor Ferraz, o Bruno Henrique, a gente tinha jogadores ali importantes, né? Então deu muita liga, Luan né? Pérez, Lucas Veríssimo, uma zaga Isso. boa, né? Ele tirou até a folga de domingo, pô, dos caras. Eu acho que uma das coisas foi assim, olha só o que ele fez. A gente jogou na Vila um domingo à tarde. Porra, folga, né? Imagina, 4 horas da tarde, acaba o jogo às 6, o que o jogador quer? Porra. Tchau. Ele falou, volta pro CT todo mundo. Ninguém entendeu Sem nada. aviso prévio, era. Sem, vai voltar pro CT. Porque se tivesse falado antes, os caras iam matar aí antes do jogo, né, meu? Porra, o que é isso? O que é isso? Ganhou o jogo. Ganhamos o jogo, voltamos pra Vila. Aí, chegou na Vila, todo mundo jantou e vai pro quarto, treina amanhã, 9 horas da manhã, segunda-feira. Cara. E pra controlar aquilo ali? Os caras falaram, esse cara é maluco. Maluco, porra, um brasileiro. Aí chegou 9 da manhã, treinou. Aí ele fez uma recuperação ativa com quem jogou. Aí liberou os caras no campo. Trabalhou quem jogou menos minutagem. Pô, folga terça e só se apresenta na quarta. Aí os caras, porra. E aí assim, folga segunda tarde. Folga terça, porque a gente ia ter uma semana cheia. Aham. Isso, precisa ter uma semana cheia. Quando os caras chegaram quarta-feira, treinaram, pô, a recuperação dos caras veio muito boa. E aí a gente conseguiu. E aí os jogadores começaram a entender que a parte fisiológica deles, que é isso, porque assim, 48 horas pós o jogo é o maior pico de inflamação. Entendeu? Então se você vai pra casa depois do jogo, aí você tem folga. Aí quando você se representa na terça-feira, é o momento que você tá mais descansado, tá mais cansado. Aham. Então assim, era uma das coisas que eram importantes. E aí os jogadores entenderam essa parte, aí o nosso time começou a crescer. E aí virou uma chacota, mas funcionava. Então quando o jogador vê o resultado e vê as coisas acontecendo, quando você tinha semana cheia, foi bacana, mas é difícil, porque quando você joga de quarta e domingo, você não tem como. E aí, porque você precisa treinar no dia seguinte para recuperar, descansar. Então a gente foi fazendo dessa forma, que antigamente era segunda-feira é do jogador, né? Dia de folga. Já era. A gente sempre cresceu pensando nisso. Mas foi uma das coisas que... Você imagina terminar o jogo, ele, pessoal, pro ônibus nós vamos voltar pro CT. Não, com família lá assistindo o jogo. Agora imagina ele fazendo isso no Flamengo. Imagina, o Gabigol leva Que pra aí ele já é lá. um pouco mais. O buraco já é mais embaixo. Então, tudo depende, né? Eu acho que é isso que nem, por exemplo, o Palmeiras faz isso. Você vê, o Palmeiras ganhou do Botafogo na quarta-feira. Foi quarta-feira? Que Quarta-feira. Quarta-feira, véspera de feriado. Véspera de feriado. Quinta-feira era feriado. Treinar. Quinta-feira de manhã, todo mundo se apresentou no CT. Ah, foi direto, saiu do Rio, veio direto pro CT. Os Veio caras pra saíram casa. do Rio, vieram pro CT, Treinar. treinaram, ou não sei. Dorme, enfim. Mas só que Recuperação. quinta-feira os caras de manhã estavam no CT. Quem jogou fez o trabalho de recuperação ativa, quem não jogou treinou, pra você descansar na sexta e você dar uma minutagem no sábado. Porque hoje não tem mais como treinar, né? Hoje você recupera. Então. Se você tem jogo domingo, quarta e domingo, Por isso que você só recupera. Por isso que a parte de recovery e recuperação ela é muito importante, porque você tem uma pré-temporada maior,
você trabalha e depois você vai dando estímulos dentro daquela questão. Então é essa a questão chave para que você tenha um sucesso. Então assim, quando você tem jogadores, não sei, no Flamengo, só cara cascudo, mas tem cara que é na Europa que fazia isso. E aí, quando você impõe, tudo que é imposto é complicado. Então tem coisas, né? E aí o resultado não deu certo, aí vira uma bola de neve. Aí o que eu entendo, ele foi um cara que tem bons conceitos, mas talvez a parte de gestão, comunicação... Quem sou eu para falar mal do Jorge Sampaoli, com o nome que ele tem? Claro. Mas eu observei algumas questões realmente de relacionamento, que nem, por exemplo, vários treinamentos que eu faço, eu utilizo da forma que ele faz, mas com algumas adaptações que eu acredito que seja melhor, ponto. Gerir pessoas, falar com o jogador, eu não preciso ser mal educado com o cara para mostrar o que eu preciso tirar dele, entendeu? Eu tenho que dar dura, dou dura quando eu preciso dar dura, mas eu abraço, eu tô aqui, eu tenho minha forma de lidar com as pessoas, que é no convívio, você conquista isso aí no dia a dia. Então assim, só porrada também fica desgastante, né? Fica chato. Então num nível desse, no Flamengo, por exemplo, eu acredito que algumas coisas de relacionamento não devem ter dado certo. Você comentou do Rogério, eu acho que o Rogério deve passar por uma mesma situação, porque eu acho que o Rogério é extremamente competitivo, muito estudioso, mas quando ele pegou clubes que já tinha um pouco mais de casca, ele sofreu mais, né, para conseguir se impor e colocar talvez o trabalho que ele fez no Fortaleza, o que ele também tá fazendo agora no Bahia, por mais que o Bahia tá numa situação difícil, mas você vê que é um conceito já diferente. Acho que os jogadores olham para ele de uma forma completamente diferente, né? No Flamengo talvez ele já teve uma dificuldade. Mas eu acho que no Flamengo ele teve sucesso, ele foi bem. Eu acho que no São Paulo é difícil o Rogério, porque o Rogério é o maior ídolo do São Paulo, é difícil lá dentro, né? Até a torcida e as pessoas verem ele como treinador, porque eu acho que o que o Vojvoda tá colhendo hoje foi fruto do Rogério. Fruto do Rogério, total. Não, no Fortaleza. Porque o Rogério foi campeão brasileiro no Flamengo, né? Ele foi campeão brasileiro. Chegando no meio do ano ali, né? Pegando o campeonato. Ganhou 3 títulos, né? Ganhou a Supercopa, ganhou o Carioca e ganhou... O cara ganhou 3 títulos. Como você vai falar que ele foi mal? Não foi mal. Mas o questionamento dele foi, não ganhou a Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil, então, e o brasileiro ganhou, na verdade, então foi aquele... tem que mandar o Abel que não ganhou a Libertadores? Mas é isso. Né? Volta no estilo do Flamengo, que tipo, mandou o Dorival, mandou o Rogério, mandou o Renato. Não é. Acho que tá muito não mais é referência, na gestão do que no... Perderam bastante ali a convicção, porque é isso aí, você precisa analisar o perfil, acreditar, ter convicção. Porque assim, até onde a gente sabe, no São Paulo mesmo, o Rogério, ele tinha o problema dele de perfil, era isso, né? O comprometimento, fazer treinos, talvez ele não tinha uma comunicação muito clara assim com os jogadores. Então o treino, o cara não sabia no dia seguinte que hora que era o treino, era tipo à noite o treino, vinha a mensagem que o cara tinha que estar treinando, por exemplo, 8h30 da manhã, tinha que estar lá no campo. Então, muitas às vezes eu não mas sei essa era uma disso. forma como era conduzido, né? A forma como o Rogério impunha o trabalho dele, por mais de todo estudioso que ele era, mas ele colocava, tinha que ser do jeito dele, né? E esse jeito dele, muitas vezes, acaba talvez no elenco mais... complicado. Eu com meus atletas, tudo que a gente vai mudar, eu também não faço tudo que os atletas querem, né? Porque senão nós estamos mortos. Mas assim, tem algumas decisões que eles me chamam, Márcio, posso falar com você? Eu falei, pode, vamos fazer isso aqui, a gente acha, dá pra fazer, não dá pra fazer. Tem coisas que eu preciso passar, que é parte de logística, a gente passa pra quem tem que passar. Mas assim, no nosso dia a dia, horários, assim, tem algumas coisas que eu não abro mão, né? Tem algumas coisas que são inegociáveis. Mas tem coisas que é importante, às vezes até mesmo no modelo de trabalho ali, eu chamo os caras ali, tô pensando em fazer isso aqui. Ele falou, porra, mas vamos tentar? Vamos, bora. Porra, deu certo, não deu certo. Eu acho que isso daí não tem problema nenhum. Eu acho que essas decisões, tudo que é forçado é assim, é imposto, né? É imposto, eu não acredito muito. Mas tem hora que tem que ser dessa forma. Então assim, tudo você precisa saber, né? Então acho que o Rogério, eu vivi com o Rogério jogando contra, eu via que era mais do que o treinador, porque ele é o cara ali, né? Ele é um cara assim muito grande, né? Então
Ali no São Paulo eu acho que foi importante ele sair, porque é um cara que eu não tenho dúvida que vai brigar por coisas grandes, vai ter... Eu não tenho dúvida também que ele vai fazer grandes trabalhos em vários lugares. Pela seriedade que ele tem no negócio, vai ficar 14 horas, 15 horas, se ele deixar ele fica no clube. Pra você ver, eu fico aqui, né? Por exemplo, eu tive em 16 para 17 ali, eu fui pro Leeds fazer uns estágios na Europa, e aí acompanhei o Bielsa no Leeds ali. O Bielsa pediu quando eu fui ver, tinha uma casa no meio do CT do Leeds ali. Eu falei, cacete, que casa é aquela ali? Era a casa do Bielsa. Ele pediu pro Leeds fazer a casa, eu vou morar no CT. E quando eu joguei no São Paulo, 91, 92, o Tele morava no CT. Acho que o Muricy morou no CT do Santos também, lá, não foi? Quando ele era do Santos, ele morou um tempão no CT do Santos. Carilho, o Fábio, o próprio São Paulo, ele não morava, mas ficava. E hoje eu moro no CT do São Bernardo, porque o CT é em Atibaia. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu fico a semana toda lá. Acabou o jogo no final de semana, eu vou para minha casa. O meu casamento dá certo, minha mulher só me vê de final de semana, né? Tem saudade, né? Tem saudade, a gente namora, a gente... um encontro. Porra, não dá tempo, quando começa a brigar eu já tenho que ir embora. Né? Então, né, amor, desculpa, mas eu tô com a Fabiana desde 2000, já são 23 anos, né? Então, assim, por que eu moro lá no CT? Porque realmente eu vou na cozinha. É isso que eu ia perguntar. Eu acompanho tudo, eu né? acompanho a fisiologia, eu entro na rouparia, eu vou na academia. Então, assim, eu sei de tudo que acontece no CT. Eu sei quem mora lá, entendeu? Eu quero chamar jogador pra falar, eu venho aqui e tal. Tem os caras que moram fora, que não dá. Mas, assim, eu sei de todo o funcionamento. Eu discuto futebol 24 horas por dia com a minha comissão técnica. Eu assisto Série A, Série B, Série C, a gente coloca lá, vamos analisar. Então, assim, se eu vou pra casa, eu vou pegar minha filha na escola, eu vou levar ela na natação, eu vou no supermercado, né? Mesmo tendo trabalhado, aí quando eu chego de noite, eu preciso estudar o futebol. Eu tô morto, né? É normal, porque já que você tá em casa, né? A esposa vai te ver, ó, vai fazer isso, faz aquilo. Tarefa. É normal, e você tem que ajudar. Então, assim, eu prefiro morar no CT porque a gente precisa se dedicar, a gente precisa estar full time dentro do ambiente de trabalho para que as coisas dêem certo. Então, assim, principalmente no início, né? Você precisa, aonde você precisa se dedicar mais, você precisa construir coisas importantes. Então, assim, é muito bacana, cara. Então, o Alex fez isso no São Paulo, né? Quando ele foi assumir a base, ele praticamente morou o tempo todo que ele tava, ele abriu mão. O Alex é um grande amigo meu, um cara que a gente se fala bastante, a gente fez as licenças pró junto. E é isso, é um cara que se prepara para ser muito estudioso. E é isso, cara. Então, assim, se a gente não fizer nada diferente, eu acredito que não vai chegar. Então, você precisa fazer coisas diferentes. Porque aí depois fala assim, pô, mas o São Bernardo o São Bernardo em 4 anos, ele fez coisas que o Red Bull não fez em 15, em resultado esportivo. O Red Bull teve que comprar o Bragantino para poder subir da Série D. Aí, então assim, dentro de campo não é fácil. Não é fácil. O Red Bull lá, o Leipzig, foi comprado porque ele estava querendo entrar no campeonato alemão. Então, porque a Ferroviária subiu agora para a Série C. Ela tá 5 anos lutando para subir da Série D e é difícil. É difícil, teve que vender o clube. Hoje tem um empresário que comprou o clube, que é o Bertolucci. Teve que investir mais, né? Não é fácil. Os resultados esportivos que o São Bernardo conquistou o clube foi comprado em 2020, nesses 3 anos vai para 4 anos, não é para qualquer um. Se a gente analisar, é clube que tem 20 anos aí, que precisou de 20 anos para poder chegar ao que nós fizemos. 3, 4 anos. Exatamente. Então, por isso que a torcida, as pessoas têm que estar felizes também com o que vem acontecendo, né? Acho que é não deixar morrer, como teve várias, né? São Caetano acho que é um dos exemplos, claro, né? Que chegou numa ascensão e talvez se perdeu. Se perde, Eu acho que não deixar se perder pelo... Claro. Com certeza. Pelo vislumbro, né? Pelo fato de ser acho que diferencial Caetano, né? Acho que o fato de ser clube empresa, o caminho não tem volta. Eu acho que
é só pra frente agora. Dificilmente o gestor vai... Pode ser que altos e baixos Claro, tem, mas claro. desmoronar como nunca desmoronou, deixar ser não dessa desmorona forma, mais. O clube empresa não Ali tem desmorona. sempre uma rede ali, o Roberto e o Lucas, né? O Roberto é o proprietário do Grupo Magno. É um grupo muito forte, né? E tem o Lucas como sócio, um cara com muita expertise, cara jovem, né? 40 e poucos anos, também à frente de um projeto importante. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas acabou o ano, a gente sentou, é a mesma coisa, nós vamos trabalhar com mais afinco para que a gente possa colocar. E é isso. É entender, é analisar o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim e seguir, porque você chega no final de uma Série C, você manda todo mundo embora, troca todo mundo, Tá tudo errado. aí você começa a ficar igual aos outros, né? Você regride, né? Então é isso. A gente tá quase chegando aqui no final. Tem algum técnico que é a sua inspiração? Alguém que você se espelha? Cara, eu tenho dois caras assim. O Filipão foi um cara que me ajudou muito, me abriu as portas do Palmeiras, quando ele tava em Dubai também, quando ele tava no Uzbequistão, eu tava lá em Dubai também, a gente fez uma pré-temporada que ele tava jogando a Champions League da Ásia, é um cara que extremamente adoro, o cara, um paizão, um cara que me abriu. O Fernando Diniz é um cara que eu me espelho demais, não é porque ele foi campeão aqui. Eu sempre fui criticado de elogiar ele, um treinador que não ganhava nada. E eu sempre falei que todos os clubes, e falei pra vocês aqui, que o Fernando passou, ele deixou um legado. Então, assim, desde Guarani, ele fez times bons, Guarani, Atlético Paranaense, São Paulo. Audax? Audax nem se fala, mas eu tô falando assim, o Atlético Paranaense, vamos falar assim, lá atrás, quando ele passou pelo Guarani, ele deixou pro Humberto Lousa, o Humberto subiu da Série A2 pra Série A1. O Thiago foi campeão depois que ele saiu do Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense, chegou na Libertadores. O Crespo foi campeão com o São Paulo. Então, assim, ele deixa algum legado. É um cara que deixa, é um cara que eu me espelho muito, é um cara muito do bem, merece tudo isso, né? Então, é um cara que eu me espelho demais. E o próprio São Paulo, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, é um cara que me ensinou muito, é um cara que abriu as portas por toda essa loucura aí, né? Mas foi um Você cara... só teve El Louco Bielsa e El Louco São Paulo em Só sua doido, vida. né? Então os caras sabem que eu também não sou muito normal. Tem algumas coisas aí. El Louco Zanardi. Como diria o Chorão, só os loucos sabem, né? Na sua mão ele passou Rodrigo, Caio Jorge, Poxa vida. Yuri Alberto. Lá no Santos. No Santos. No Santos. Só esses. Foi Rodrigo, Yuri, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Você é louco. Lucas Lourenço, o Wagner Leonardo. A gente teve ali o Kaique zagueiro. Kaique zagueiro. Kaique zagueiro. João foi Paulo. vendido. João Paulo, grande amigo. Paulo é um monstro, mano. Segundo o Paulista que ele vem me dar camisa, eu falo, você pode me dar camisa que nós jogamos no Sub-23 quando você tava ali morto. E ele me ajudou. O João foi um cara que merece Ele é tudo monstro, isso daí. monstro. Brincadeira. Teve um zagueiro que foi meu no Sub-20, Jackson Poroso, que hoje é o zagueiro do Equador. Foi um cara... Não teve chance no Santos, Não infelizmente, teve, né? foi Acabaram vendido vendendo muito cedo, rápido. mas, pô, ele jogou a última Copa. Sabe? Jogou a Copa do Mundo ali. O Santos é um lugar... É um lugar maravilhoso ali, que apareceram grandes jogadores ali, e aparecem grandes jogadores. Eu acho que é um clube que eu tive muito prazer, e quem sabe um dia eu volto, mas para ser o treinador profissional, né? Isso aí. E uma pergunta que tenho. Um jogador que você gostaria de dirigir, você fala, cara, esse cara, se eu pudesse, ele estaria no meu time. Independente de quem seja. Você tá com um clube, falou, pode contratar. Essa é a chave Hoje, tá com você, ó. Mas hoje que tá nativa... Então o cara que você vai poder, assim, gostaria de trabalhar com esse cara. Pra entender personalidade. Sérgio Busquets. Esse cara pra mim foi um cara que sempre me apaixonei ali pelo modelo dele. Zidane foi um cara que passou ali. Eu gosto desses caras muito inteligentes ali, mas o Sérgio é um cara extremamente clássico. Pensa, antevê as jogadas, é um cara que eu sempre quis trabalhar. Jogou nada, com meio de campo tranquilo, né? Iniesta. Mas o Busquets ali, eu ser um volante ali que, né,
de antever as jogadas, é um cara que... Boa escolha. Boa escolha. Bom, Marcelo, eu pedi pra você assinar nossa Zambola aqui, por favor. Todos os convidados que passam por aqui assinam a nossa bola. Nós não sabemos ainda o destino final dela. Claro, maior prazer. O dia que você for apresentado lá no futuro como técnico profissional do Santos... Hoje ela não vale nada, mas um dia ela vai valer, né? Um dia ela vai valer. Vamos lá. Um dia ela vai valer. Porque essa assinatura cada vez mais pesada, hein? A bola tá ficando pesada, hein, meu? Muito bom. Agradecer pela sua participação, Obrigado pelo convite, presença. tá? Muito legal o bate-papo. Parabéns pela sua carreira, pelos 16 anos de carreira, pelo trabalho que vem fazendo no São Bernardo. Tenho certeza que vai vir um 2024 de muito sucesso aí para você e para toda a equipe, tá bom? Parabéns. Maravilha. Obrigado pelo convite, é um prazer, tô sempre à disposição. Parabéns. Quando o Renatinho me ligou, falou, pô, tem um podcast dos amigos ali, eu falei, vou com o maior prazer, tô sempre à disposição. Torço muito pelo São Bernardo aí 2024. Com certeza. Sim. Aí eu vou voltar, vou trazer uma camisa aí pra vocês. Show de bola. Tá bom? Voltar na Série B o ano que vem. Se Deus quiser. Voltar na isso Série aí. B. Obrigado, valeu. Gente.